A gente vive cercado por forças invisíveis, sabia? Pensa bem, nós estamos agora mesmo no fundo de um oceano de ar. E existem pressões por todo lado, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente nem imagina. Hoje, vamos mergulhar de cabeça na hidrostática, o estudo dos fluidos que estão parados, para a gente desvendar um pouco melhor essas forças ocultas. Vamos começar com uma pergunta bem simples, olha só. Por que o mesmo empurrão pode ter resultados tão diferentes? Se a gente tenta furar alguma coisa com a ponta afiada de um lápis, é muito mais fácil do que usar o lado sem ponta, né? E isso aplicando a mesmíssima força. Qual que é o segredo aí? O que explica essa diferença toda? Então, a resposta para isso está num conceito da física que é fundamental. A gente sente ele todos os dias, mas quase nunca para pensar a respeito. É um princípio que explica de tudo, sabe? Desde a picada de um alfinete até como é que um navio de toneladas de aço consegue flutuar. E o nome disso é pressão. E o mais legal desse conceito é que a ideia é super simples. Olha só, pressão é simplesmente a força dividida pela área. É isso. O que isso quer dizer na prática? Que não importa só o quanto de força se aplica, mas também onde essa força está concentrada. É a distribuição que conta. Uma forcinha de nada, se estiver concentrada numa área minúscula, pode criar uma pressão absurda. O ótimo exemplo disso é o sapato de neve. Imagina a cena. A força é a mesma, certo? É o peso do corpo da pessoa. Mas com aquele sapato grandão, esse peso todo se espalha por uma área muito maior. E o resultado? A pressão em cada pontinho da neve fica tão pequena que a pessoa simplesmente não afunda. É a física da pressão funcionando ali, na prática, para garantir o passeio. E claro, como a pressão é um conceito que aparece em todo lugar, a gente inventou um monte de jeitos de medir, né? Tem as atmosferas, o famoso ATM, tem milímetro de mercúrio, o tal do mmg, e tem a unidade padrão do Sistema Internacional, o Pascal. Cada uma tem seu lugar, sabe? Uma boa para previsão do tempo, outra para engenharia, e por aí vai. Ok, até agora a gente falou de forças que dá para ver, para sentir, né? O lápis, o sapato na neve, mas e se a maior pressão que a gente experimenta todo santo dia vier de algo que a gente nem consegue enxergar? Algo que está em volta de nós a cada segundo? Essa frase é uma analogia perfeita. A nossa atmosfera, essa camada gigante de gases em volta da Terra, ela tem massa. E se tem massa, tem peso. E esse peso todo está aí, pressionando a gente constantemente, de todos os lados. É a famosa pressão atmosférica. E quem provou isso de um jeito genial foi um físico lá do século XVII, o evangelista Torricelli. O que ele fez foi incrível. Ele mostrou que o peso do ar era tão forte, mas tão forte, que conseguia segurar uma coluna inteira de mercúrio com 76 centímetros de altura. Pensa nisso. Esse experimento foi revolucionário não só porque mediu a pressão do ar, mas porque provou que o vazio era uma coisa real, que podia existir. E a lógica segue, né? Se a pressão vem do peso do oceano de ar em cima da gente, quanto mais alto a gente sobe, menos ar tem em cima. Faz todo sentido. É por isso que a pressão atmosférica vai diminuindo com a altitude. Lá no topo do Monte Everest, por exemplo, a pressão é mais ou menos 1/3 do que a gente sente aqui no nível do mar. Bom, agora que a gente já entendeu o nosso oceano de ar, que tal mergulhar num oceano de verdade? Um de água mesmo. Os princípios que a gente vai ver são exatamente os mesmos. A grande diferença é que os efeitos são muito mais dramáticos. Pensa assim, a água, assim como o ar, também tem peso. Só que a água é muito mais densa, mais pesada que o ar. O resultado é que a pressão aumenta de um jeito absurdo a cada metro que a gente desce. Não é à toa que mergulhadores sentem aquela pressão no ouvido, sabe? E é por isso que para ir muito fundo precisa de equipamento super especializado. E dá para resumir isso tudo numa equação bem direta. Ela diz o seguinte: a pressão total, que a gente chama de P, lá numa certa profundidade, é a soma de duas coisas. Primeiro, a pressão do ar, que já está lá na superfície, e segundo, a pressão da própria coluna de líquido em cima. E essa pressão do líquido depende da densidade dele, que é essa letra grega ρ, da gravidade, o G, e claro, da profundidade, o H. E isso leva a uma consequência bem curiosa. Como a pressão só depende da profundidade, se a gente pegar vários potes de formatos diferentes e conectar eles lá por baixo, a água vai sempre ficar no mesmo nível em todos eles. Não importa se um é largo, outro é fino, o nível vai ser o mesmo. É o famoso princípio dos vasos comunicantes. Ok, então a gente já entendeu que a pressão, como ela funciona no ar, na água. Beleza, a pergunta agora é, e daí? Como é que a gente pode usar esse conhecimento para fazer coisas impressionantes? Como a gente pode literalmente multiplicar a nossa força?
A resposta para isso tem nome: princípio de Pascal. E, gente, isso é quase um truque de mágica da física, é sério. O que o princípio diz é o seguinte: se a gente tem um fluido preso num recipiente e aplica uma pressão num ponto qualquer, essa pressão não fica só ali. Ela se espalha inteirinha e na mesma hora para todos os outros pontos do fluido, em todas as direções. Isso nos leva direto para a prensa hidráulica, que é talvez a aplicação mais genial desse princípio. Imagina a cena: 2 cilindros conectados, um com a boca bem pequena e outro com a boca bem larga. Cada um tem um pistão, e entre eles tem um fluido. É aqui, nesse sistema simples, que a mágica acontece. A beleza da coisa está toda na relação matemática. Como a pressão, que é a força por área, é a mesma nos dois lados, uma forcinha F, que a gente faz na área pequena A, acaba gerando uma força muito maior F lá na área grande A. A gente está literalmente multiplicando nossa força usando a física a nosso favor. É sensacional. E isso não é só teoria de livro não. É exatamente assim que o freio do carro funciona. Aquele toquinho leve que a gente dá no pedal aplica uma força num pistãozinho. O fluido de freio leva essa pressão até as rodas, onde tem pistões bem maiores. E essa força multiplicada é tão grande que consegue parar um carro de toneladas em movimento. Impressionante, né? Para nossa parte final, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga. A gente vai conhecer um dos maiores gênios que já existiu, um cara que teve o seu maior insight num lugar, digamos, bem inesperado, na banheira. A lenda é famosa. O rei pediu para o Arquimedes descobrir se sua coroa nova era de ouro puro ou se tinham misturado prata, mas sem danificar a peça. Arquimedes pensou e nada. Até que um dia, ao entrar na banheira, ele viu a água subindo e transbordando. E aí, pá! A ideia veio. Ele entendeu tudo e dizem que ficou tão empolgado que saiu correndo nu pelas ruas, gritando Eureka, que quer dizer encontrei. E o que foi que ele encontrou? Arquimedes descobriu o princípio do empuxo. Sabe aquela força que empurra a gente para cima quando entramos na piscina e faz a gente se sentir mais leve? É isso, é o empuxo. E é essa mesma força que permite que um navio de aço com milhares de toneladas não afunde no oceano. E como é que funciona? É bem direto. Quando o objeto entra na água, ele ocupa um espaço, ele desloca um volume de água. O grande segredo é que o fluido reage, ele empurra de volta para cima com uma força que é exatamente igual ao peso daquela água que foi deslocada. A conta é simples. Se essa força para cima, o empuxo, for maior que o peso do objeto, ele flutua. Se for menor, ele afunda. Simples assim. Isso nos traz de volta ao nosso oceano de ar, lá do comecinho. Sabe o balão de ar quente? Ele não sobe por mágica. Ele sobe porque o ar quente lá dentro é mais leve, menos denso que o ar mais frio do lado de fora. Então, o balão desloca um volume enorme de ar frio, que é mais pesado, e o que o nosso oceano de ar faz? Empurra ele para cima. É o princípio de Arquimedes, de novo, mas aplicado no ar. Fantástico, né? De submarinos viajando nas profundezas, a barragens gigantes que seguram rios inteiros, os princípios da hidrostática estão em toda parte. A questão que fica é, agora que a gente conhece essas regras, que outras maravilhas, tanto da engenharia quanto da natureza, podemos começar a enxergar com outros olhos? Fica aí a reflexão.